Essa redução no volume de internações possibilitou uma mudança na fase do Plano São Paulo. São Paulo estava na fase emergencial e desde ontem há uma chamada fase de transição, né? Uma nova classificação do plano de combate à Covid-19 no estado de São Paulo. Nós vamos conversar agora ao vivo com a secretária de Desenvolvimento Econômico do estado de São Paulo, Patrícia Ellen. Secretária, bom dia. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção aqui com a CNN. Eu gostaria que a senhora nos explicasse, hoje é o primeiro dia útil dessa fase de transição, não é? Qual é o índice de atividade econômica permitido a funcionar no estado de São Paulo a partir de hoje? A maior parte da atividade econômica paulista pode retomar funcionamento de um jeito ou de outro? Isso vai ganhar mais força a partir do final de semana que vem, quando restaurantes e bares, por exemplo, vão poder abrir? Bom dia, Colombo. Bom dia, Elisa, Luciana e a todos que estão acompanhando a CNN nessa manhã. Fiquei muito feliz de ver ali o reporte dos dados, até como uma referência, as internações em UTI caíram ainda mais. A semana epidemiológica fechou no sábado, o número completo dessas últimas 2 semanas está dando 25% de queda nas internações de UTI. Nós tivemos nessa última semana uma queda de 8,6%, porque a semana fechou sábado, o que é uma ótima notícia para todos nós, e a ocupação de leitos da Grande São Paulo já está em 81,6%. Então, nós esperamos que isso se mantenha, por isso que essa fase de transição é tão importante. A ocupação que nós temos para os setores, para responder sua pergunta, Colombo, é talvez o nosso maior desafio nesse momento. O governador João Dória nos passou, e eu inclusive dei a notícia dessa forma, o que nós estamos fazendo nessa fase de transição é um voto de confiança, né? E uma grande mudança nessa fase, com relação ao permitido na fase laranja, é a ocupação permitida nos espaços, que tem um limite de 25%. A partir de ontem, as atividades comerciais puderam começar a funcionar com esse limite de 25% de ocupação e o funcionamento de 11 a 19 horas. Nós passamos as últimas semanas em debates intensos com todos os setores. O pedido deles era um funcionamento alguns pediam um funcionamento de 6 horas, outros de 8, pediam esse funcionamento tipicamente entre meio-dia e 20 horas. A solução que nós encontramos foi exatamente esse funcionamento de 8 horas, por mais dias, muitos deles pediam os dias úteis ou somente de segunda a sábado. Nós liberamos todos os dias por 8 horas, mas das 11 às 19, porque é muito importante que o toque de recolher às 20 horas seja mantido, e também é muito importante evitar aglomerações no transporte público. Então, além da ocupação de 25%, o limite de horário nessa janela é muito importante para evitar essas aglomerações nesse momento ainda de cuidado. Secretária, desse apanhado de dados que vocês levam em conta, além do número em si de internações, vocês também consideram o tempo que as pessoas estão ficando mais em UTI, por exemplo? Porque é uma das características, né, desse momento. A gente observa que os internados estão precisando de mais tempo em UTI e isso reflete, evidentemente, em abrir menos vagas para que outras pessoas, caso venham a precisar, tenham de ocupar esses leitos também. Isso também é levado em conta? É levado em conta, e na segunda onda, com a nova cepa, que é mais grave também, houve muito a necessidade, acaba tendo mais tempo de internação, porque muitos dos casos precisam de ventilação. Vocês acompanharam conosco a força-tarefa que o governador João Dória mobilizou para cilindros, para concentradores de oxigênio, que foi um desafio adicional, o tempo em leito e a forma, a característica da internação. Tanto que agora estamos nessa outra força-tarefa emergencial dos kits de intubação. Mas o que nós percebemos nessas últimas 2 semanas é que houve uma redução geral dessas internações nesse patamar, né? Nós mantivemos o trabalho de expansão de leitos. O governador João Dória anunciou algumas semanas atrás o crescimento que nós tivemos de leitos de fevereiro para março era o equivalente a um sistema de saúde inteiro, como o da França ou da Espanha. Então, houve um crescimento muito grande para lidar tanto com esse aumento do tempo médio de internações, quanto com a característica das internações. Mas a redução que nós estamos tendo agora, ela é geral, porque ela está liberando leitos. Por isso que ela foi considerada como muito positiva pelo Centro de Contingência e exatamente resultado desse esforço
da fase vermelha e da emergencial. Nós mostramos um gráfico que mostra a desaceleração. A desaceleração começou 2 semanas depois do início da fase vermelha e mais 2 semanas depois do início da fase emergencial, nós passamos a ter o crescimento negativo da pandemia, que era o que nós todos estávamos lutando para conquistar e, novamente, fruto do esforço de toda a população. Secretária, dia desses nós entrevistamos aqui um especialista em projeções matemáticas da Covid e ele fez aqui uma analogia, botou uma imagem para a gente que eu quero reutilizar agora, falando que a gente estava com um avião subindo e que a tendência era que a gente chegasse numa estabilidade, mas em grande altitude. Eu estou entendendo que a senhora está dizendo para a gente agora que caiu a altitude. E então a gente está nessa estabilidade. Eu lhe pergunto, o governo não teme que esse avião comece a subir de novo a partir de agora? Essa é uma ótima metáfora. Nós tivemos, quando eu comentei sobre a fase vermelha, 2 semanas depois de fase vermelha, o avião começou a reduzir a velocidade de subida, mais 2 semanas começou a descer ali, né? Então a gente quer, obviamente, que a gente não volte a subir de novo, mas a queda dessa aceleração foi de 25%, e exatamente porque o patamar ainda é muito elevado, nós precisamos dessa fase de transição. Por 2 motivos. Primeiro, quando a gente olha a primeira onda, nós tínhamos ali um patamar de internações no pico, média diária de internações, que chegou entre 1.500 e 2.000 internações por dia. Nós ainda estamos com um número muito elevado, que quando eu falei para vocês esses percentuais na mesma base, nós estamos com em torno de 2.400 novas internações por dia. Então, nós precisamos continuar desacelerando. Por isso, essa nova fase, o que ela tem de muito importante para que tenhamos essa manutenção dessa conquista e continuemos caindo? Nós temos aqui a questão da ocupação que eu mencionei, o toque de recolher, das 20 às 5 da manhã. Temos também o teletrabalho para atividades administrativas não essenciais. Então, a expectativa é que quem não precise retornar para o espaço físico para realizar atividades, que continue fazendo através do home office, o escalonamento do horário de entrada e saída das atividades de comércio, serviços e indústria. E nessa segunda fase, a partir do dia 24 de abril, nós também temos o horário específico de funcionamento para atividades e serviços em geral, das 11 às 19, e com um olhar diferente ali para a questão de academias, que tem um funcionamento diferente. Mas é importante respeitarmos esses horários e nos acomodarmos dessa forma para que tenhamos aí, para que esse esforço não seja perdido. Acho que o pior que poderia acontecer agora é termos um rebote, né? Ou, pior ainda, uma nova cepa. Então, precisamos fazer a nossa parte. Secretária de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, Patrícia Ellen, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom trabalho para a senhora. Até uma próxima. Muito obrigada. Espero que a próxima entrevista seja sobre boas notícias, retomada econômica e empregos. Muito obrigada. Tomara. Obrigado.